No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês as perguntas e respostas referente aos resultados do segundo trimestre de 2023 da Taesa. Vamos abordar assuntos sobre o impacto do IGPM nos resultados, os níveis de alavancagem, a expectativa de dividendos, leilões que passaram e que estão por vir, uma nova oferta de ações. Fica ligadinho no vídeo para tirar essas e outras dúvidas sobre o futuro da Taesa. E seja bem-vindo ao canal Diário do Investidor. Aqui mostro minha trajetória rumo à liberdade financeira, investindo em ações boas pagadoras de dividendos e abordo assuntos sobre o mercado. Então vamos para o vídeo tirar todas as dúvidas sobre os resultados do segundo trimestre de 2023 da Taesa. Vamos à primeira pergunta. Qual será o impacto do IGPM em relação às concessões? Essa questão do IGPM, a gente tem que ver alguns aspectos que ela impacta. Primeiro, a gente tem que lembrar que o nível de receita da Taesa foi impactado favoravelmente pelo IGPM que nós tivemos nos últimos anos. Então, esse é um ponto importante, que isso está mantido aqueles índices que a gente obteve nos últimos ciclos. Quando foi apresentado aqui o slide 6, a RAP nossa para o próximo ciclo, eu acho que tem uma coisa interessante para a gente notar: os novos projetos nesse ciclo já estão compensando o efeito do IGPM. Então, a gente mostrou 258 milhões de novos projetos, como o RAP, e um impacto negativo de 104. Outro fator importante com relação à questão do IGPM é que a gente está observando já uma tendência de queda da participação de IGPM no total de RAP. Nós estamos com um pouco acima de 60%, e com os novos projetos devemos chegar abaixo de 60%, com uma tendência que, à medida que for colocando outros projetos, isso diminua cada vez mais. Ou seja, então, por enquanto, tem um impacto, sim, obviamente que isso vai estar refletido nas demonstrações, está refletido na geração de caixa da companhia, mas a estratégia e a participação que a gente tem tido em empreendimentos tem feito com que a gente consiga ter uma compensação nesse período. Obviamente que isso é dinâmico, pode ter outros movimentos aí, mas que a gente teve essa compensação, lembrando que também índices baixos de GPM têm um certo favorecimento quando nós olhamos alguns dos custos nossos, que não necessariamente estão indexados à IGPM, mas a outros índices. Com a baixa inflação também acaba nos beneficiando de alguma forma. A segunda pergunta: existe um plano para trazer a alavancagem da companhia novamente para o patamar de 3 vezes o EBITDA? A alavancagem reflete um conjunto de estratégias e definições que a companhia foi fazendo com relação a projetos, com relação a dividendos e com relação também a endividamento. Nós entendemos que o atual patamar de alavancagem da companhia reflete o estágio da companhia, ou seja, uma companhia que tem fundamentos muito bons de geração de caixa, só que está no momento de expansão, com participação de leilões que foram ganhos e que precisamos fazer a implementação dos mesmos junto com a política de dividendo que tem sido aplicada. Dito isso, o que nós temos que fazer de fato é fazer uma gestão, né, dessa parte do endividamento da companhia, para que permita que a companhia mantenha planos de crescimento, mantenha sendo uma ação com atratividade no mercado, né, através de pagamento de dividendos, e ao final disso, essa gestão vai levar algum número aí do endividamento, mas que nós entendemos que durante um tempo deve permanecer muito próximo do que tem sido observado atualmente, né? Então, não existe um plano, e a gente não mudaria os planos da companhia, que são muito sólidos, tem todo um planejamento estratégico por trás, para fazer com que isso fosse simplesmente baixado, sendo que ele está no patamar que está, em função dessas necessidades que ocorreram e desse planejamento que fez com que chegasse nesse nível. A terceira pergunta: o que poderia dar errado na estratégia acompanhando a visão dos gestores que comprometeria a entrega dos resultados no longo prazo? Na verdade, que tudo que temos feito na companhia está baseado hoje no nosso planejamento estratégico de longo prazo, né, de 10 anos. E o que temos focado aqui é garantir claramente um bom equilíbrio aí no nosso tripé da nossa disciplina financeira, que a gente equilibra aqui nível de investimento,
pagamento de proventos, endividamento, né, a boa alavancagem. Então, o que a gente tem tido o cuidado aqui é de manter esse equilíbrio num patamar compatível, como o PEC comentou, né, compatível com o nosso negócio. Né? Então, nós temos feito isso, né, com a geração de caixa e que permita um pagamento robusto e consistente de proventos, um nível interessante de investimento, que nós temos feito recentemente, e equilibrando tudo isso com o nível também de alavancagem. Então, isso é importante. E aí, indo, né, especificamente na pergunta, em relação que eu posso dizer para vocês, que estamos muito bem posicionados, né, e com total apoio do nosso Conselho de Administração para garantir resultados robustos aí no curto, médio e longo prazo da companhia. A quarta pergunta: qual a expectativa de dividendos para o ano com a redução do resultado societário dado o impacto do IGPM? O que esperam de payout e deveríamos esperar impacto nos dividendos? A questão relacionada com dividendos, né, obviamente relacionada com os resultados da companhia, com a capacidade de geração que a companhia tem. Essas questões macroeconômicas fazem parte, né, do contexto que a empresa está inserida. Obviamente que a gente tem que fazer uma gestão de caixa da companhia, juntamente com os projetos que a gente tem que precisam também receber recursos, né, para execução, mas o que eu tenho para dizer é que a companhia tem fundamentos muito fortes, com geração de caixa bastante robusta, e que, nesse momento, nós acabamos de fazer, né, a declaração de dividendos do primeiro trimestre, que foi aprovado pelo Conselho, e nós vamos estar observando o que acontece nos próximos trimestres para tomar as decisões relacionadas com isso. Mas não devemos ter grandes expectativas ou grandes variações com relação ao que a companhia tem feito de ser uma boa pagadora de dividendos baseado nesses fundamentos muito fortes que a companhia tem. A quinta questão: poderia falar sobre o leilão que passou de junho e o do final do ano, e qual a perspectiva para os próximos, e a participação da Taesa em arrematar lotes? Em relação a crescimento, né, participação em leilão, o nosso planejamento estratégico é muito claro e objetivo no que diz respeito a manter a nossa relevância e a nossa participação muito ativa e presente no setor de transmissão. Então, a Taesa, como já dito aqui nas outras divulgações de resultado, sempre estudará e sempre dedicará a sua atenção para estudar individualizadamente cada lote e cada leilão que se apresenta aí pela ANEEL. Dentro disso, a gente participará dos leilões que vão acontecer agora no final do ano, em dezembro de 23 e em março de 24, que são os leilões já que temos uma certa visibilidade sobre os lotes e as características, e sempre com a condição e observando uma alocação de capital eficiente, né? É sempre bom lembrar que a Taesa, a gente não participa de leilão para ganhar lotes. A gente participa de leilão para rentabilizar corretamente os nossos acionistas e trazer uma rentabilidade que faça jus à percepção de risco e às condições de mercado observadas aí na época e pelos próximos 30 anos que vão ser operados esses ativos. Então, só em relação ao leilão de dezembro, que a gente já tem, essa semana foi aprovado o edital na terça-feira e ontem foi liberada uma minuta que ainda vai ser avaliada pelo TCU. A gente tem aí aproximadamente 22 bilhões de investimento distribuídos em 3 lotes, sendo que a grande concentração desse investimento está no lote 1, que é o lote de HVDC, de corrente contínua, e nós estamos avaliando, lembrando que a Taesa, em 2022, conforme apresentado aí pelo Cristiano, quando ele fez a apresentação dos slides, ganhamos um lote que tem uma tecnologia que é muito similar, próximo ao que vai estar sendo oferecido em dezembro, que foi Saíra. Então, isso nos dá uma condição, né, de já estarmos já estaremos, né, muito familiarizados e conhecedores, né, dessa tecnologia do HVDC. Então, esse é o ponto. Em relação a leilões passados, a gente não comenta os lances dos nossos competidores, mas em relação à Taesa, como eu falei anteriormente, a gente participa e estuda criteriosamente cada lote, e a disciplina financeira ela é muito observada em cada oportunidade dessa. Então, a gente, como falei anteriormente, vai participar
vamos analisar, e se houver uma rentabilidade atraente para o nosso investidor e para o nosso acionista, a gente vai dar um lance que seja condizente com essa rentabilidade esperada. A sexta pergunta. Com caixa robusto conforme apresentado, a Taesa ainda considera levantar caixa via oferta de ações? Na verdade, falar sobre caixa aqui é um exercício diário, né, Peca? Isso aqui é uma discussão quase que diária para nós obviamente, levamos em consideração todas essas possibilidades, né, de incremento de caixa, de melhorar a estrutura de capital, mas, por hora, esse mecanismo não está sendo tratado como prioridade na companhia. Então, assim, o que não invalida o uso desse mecanismo caso haja alguma oportunidade interessante de investimento no curto prazo, por exemplo. Então, não está na mesa, mas, eventualmente, podemos abrir mão dele para algum investimento que possa aparecer, alguma oportunidade de geração de valor para a companhia. A sétima pergunta. Como a Taesa equilibra as questões de alavancagem, os dividendos e a ambição por crescer? A gente já abordou alguns temas relacionados aí com essa questão, né, de filosofia da companhia para crescimento, que nós temos que crescer, faz parte do planejamento estratégico, e o perfil de companhia que é boa pagadora de dividendos, como eu disse, tem fundamento e deve permanecer. A gente também entende que esse equilíbrio entre crescimento que seja feito, né, em condições sustentáveis, seja de endividamento, seja através de remuneração dos nossos acionistas, também deve ser pensado. Mas dentro da companhia não se pensa que é um ou outro. O que a gente vai fazer é procurar maximizar, sempre que possível, né, a distribuição de resultados, garantindo participação em leilões ou garantindo crescimento, lembrando que os fluxos de caixa às vezes são um pouco diferentes, né? Quando você tem eventualmente uma mudança de dividendos, você não teria um impacto no curto prazo tão grande. E lembrando também que participação, principalmente em leilões, o fluxo de caixa é sempre um pouco mais alongado, dando tempo para a empresa se preparar para isso. Então, a gente entende que é esse conjunto que permanentemente tem sido e vai continuar sendo analisado para garantir crescimento e boa remuneração dos acionistas. A oitava pergunta. Qual a avaliação da Taesa sobre a implementação de transmissão de energia por corrente contínua? É algo que pode ser visto como inovador para o setor? Qual a avaliação sobre a expertise da Taesa sobre esse modelo de transmissão? Na verdade, né, a transmissão em corrente contínua não é uma novidade no Brasil, né? Nós já temos sistemas de linha de transmissão que já utilizam dessa tecnologia, né? Na verdade, o sistema de transmissão em corrente contínua é utilizado para longas distâncias, onde você tem uma redução de perdas, né? Quando você utiliza esse modelo de transmissão. E o grande diferencial de um sistema de transmissão de corrente contínua é principalmente a subestação conversora, né? A subestação que transforma aí a corrente alternada em corrente contínua. E isso está muito relacionado com a subestação de Saíra, que nós fizemos uma aquisição recente, que foi muito bem falada aqui já pelo Cristiano, né? Então, a Taesa, ela adentrou, né, nessa expertise aqui de transmissão ou, né, conversão em corrente contínua, já com a nossa aqui subestação de Saíra, que é o grande diferencial dentro desse modelo, né? Tem uma linha de transmissão que ela transporta a corrente contínua nesse modelo de transmissão, junto com a subestação conversora, que é o grande diferencial. E nisso nós já temos a nossa subestação de Saíra, que já faz, né, a conversão de corrente contínua para corrente alternada e vice-versa, ali para fazer uma conexão junto à Argentina. Então, hoje nós já detemos, né, o conhecimento e trabalhamos já na operação dessa instalação. Deixo agora as considerações finais dos executivos da Taesa. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado a todos aí pela participação novamente, né, a participação massiva aí de acionistas, né, de várias frentes, e que nos alegram bastante e nos mantém firmes e orgulhosos aí do que temos feito, né? O que eu posso falar para vocês é continuar apostando na Taesa, né? Nós vamos continuar entregando resultados robustos, consistentes e, obviamente, com a disciplina financeira que o nosso negócio requer. Tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo trimestre.